Olá galera, como vocês estão? Estão tudo bem? Aí vamos dar início aí à nossa primeira aula, né? A nossa primeira aula de física do ano de 2021, né? Então, para quem já me conhece, não é? Para quem não me conhece, professor Ítalo, né? Formação em física e matemática, e estarei trabalhando aí com as turmas de terceiro ano, não é? De física, ok? Então, a nossa primeira aula de hoje, ela vai nos retratar um pouco sobre a eletrostática, né? Focando em conteúdos de Enem, né? Então, a gente vai trabalhar os processos de eletrização, ok? Então, vamos lá no início, né? Lembrando que no livro de vocês, pessoal, vocês podem dar uma olhada aí a partir da página 14, né? Até a página 21, vocês vão encontrar esse conteúdo, ok? Dá uma lida, uma simplificada no entendimento e a gente vai se aprofundar mais com esses conteúdos a partir de agora. Então vamos lá, eletrização, né? Muitos já devem ter ouvido falar, né, em eletrização, fala de energia, eletricidade, mas como essa eletrização acontece, né, na relação entre os corpos. Então, eletrizar um corpo eletricamente neutro é tornar diferente o número de cargas positivas do número de cargas negativas. Ou seja, um corpo neutro ele tem a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa, né? Então, vamos ver como tornar essa diferença. O corpo que ganhar elétrons fica eletrizado negativamente. E o que perdeu elétrons fica eletrizado positivamente. Como nós sabemos, diante do princípio da física, os elétrons são as partículas de cargas que se movimentam de um corpo para outro. As cargas positivas, que são chamados prótons, estão no núcleo e não participam do processo de eletrização. Mais à frente a gente vai entender melhor. Como você observa aqui, né? Um corpo que cede elétrons, ele fica positivo, né? Ele fica eletrizado positivamente. Um corpo que recebeu esses elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Então, o corpo ele tem a tendência de ceder e de receber, ok? Na série trigoelétrica, ele mostra assim, pessoal, alguns materiais, como vocês observam aqui abaixo. Nós temos o vidro, a lã, algodão e metais. Existem outros materiais, é claro, mas a fim de explicação mais contundente, em aula seguinte a gente vai ver as tabelas, de fato, né? A gente observa que existe uma crescente, né? Nessa ordem das substâncias, né? O vidro, a lã, o algodão e os metais. Ok? Nós vamos ver mais à frente as tabelas, né, da quantidade de série trigoelétrica. Condutores. Como é que você identifica condutores elétricos? Né? Primeiro que vem a ideia de que condutores são aqueles que conduzem bem a eletricidade. Né? Denominamos condutor elétrico todo meio material que permite a movimentação de cargas elétricas no seu interior. Então, condutores são isso, são aqueles que permitem que as cargas cheguem aos seus corpos, tá entendendo? Diferente de isolantes que a gente vai ver mais à frente. Os condutores ele têm maior capacidade. Muitas vezes, na dinâmica do dia a dia, vocês dizem assim, por que fulano não coloca um pedaço de metal em uma energia elétrica? Ele vai levar um choque. Mas qual a explicação para isso? Né? Porque esses condutores, né, eles são metais. E se você leva metais à corrente elétrica, você vai receber essa carga elétrica, né? Notoriamente saber. Bom, esses condutores elétricos mais comuns são os metais. Como sabemos, eles caracterizam por possuírem grande quantidade de elétrons livres
ou estão fracamente ligados ao átomo. Observe bem, você tem aqui os condutores elétricos, né? Alguns tipos de condutores elétricos, como por exemplo o ouro, o latão, o alumínio, o ferro, a prata, o cobre, o chumbo, o aço e o bronze. São condutores dinamicamente diferentes. São condutores de reações diferentes, de resultados diferentes. Uma das informações que a gente mais observa e precisa saber que nem todo tipo de condutor pode ser usado em sistemas de rede. Por exemplo, não é? Por que não usamos o cobre nas instalações de alta tensão? Qual a explicação para isso, não é? Porque o cobre ele passa por transformações. O cobre ele sofre reações do meio, ok? Ocorrem corrosões. Já o alumínio não. Ele tem capacidade de obter maior resistência devido às intempéries da natureza, né? Aos fenômenos naturais. Então, eles têm mais capacidade de resistência. Por esse motivo, são usados como tensão de alta voltagem. Os isolantes agora, né? Vamos falar dos isolantes elétricos. O que são esses isolantes? Como eles são denominados? Né? Ele é um meio material, como também ocorre nos condutores. Ele permite a movimentação de cargas elétricas no seu interior. Não existe isolante perfeito, claro, e substância qualquer que a torne condutora de eletricidade. Um isolante elétrico ele pode ser um condutor elétrico, certo? Um exemplo. Eu acho que todos conhecem um alicate, muito utilizado no sistema de eletricidade. Ele vem no seu cabo com um isolante elétrico, um plástico, vamos dizer assim. Aquele plástico ele é isolante, mas ele é isolante para uma determinada quantidade de tensão elétrica. Por exemplo, na rede que usamos, residencial, é 220. Mas se você for usar em uma tensão de rede, por exemplo, a rede que ocorre nos postos de 14.800, jamais esse isolante vai ser um resultado perfeito, né? Você vai receber realmente a descarga, né, por não ter um isolante adequado. Tanto que os profissionais da área, eles usam um alicate, né, profissional para determinada função, né, determinada situação em que eles usam no seu serviço. Tem que haver essa adequação ao isolante. Lembrando que isolante elétrico, isso não quer dizer que ele isole totalmente a corrente elétrica, tá certo? Ele, em certas situações, ele também passa a ser um condutor. Exemplos aqui, né, no nosso dia a dia, que nós temos a fita isolante, né, muito utilizada, nós temos as luvas, né, e fios, né, de PVC, né, que são muito utilizados na nossa rede elétrica. Vem aqui a seguinte pergunta: por que quando passamos perto da TV, os pelos do braço ficam em pé? Você já observou essa experiência acontecendo no dia a dia? Por que realmente isso acontece? Não é? Porque a resposta foi por causa da eletrização. Essa é a explicação para a situação? Sim. E essa eletrização ela acontece de acordo com a descarga elétrica que acontece entre seu corpo, né, e a TV. É uma reação entre os elétrons. Muitas vezes acontece também nesse processo quando você usa uma malha diferente, você vai tirar em dia frio e você percebe que essa malha começa a reagir, né, com os pelos do seu corpo. Então isso também explica esse princípio do processo, né, da eletrização das cargas e os movimentos dos elétrons nesse corpo. Existem 3 maneiras de se eletrizar um corpo. Quais são essas 3 maneiras? O atrito, o contato e a indução. A gente vai estudar cada um desses 3 tipos, né, de eletrização.
Vamos ver a primeira eletrização por atrito. Como é que acontece essa eletrização por atrito? Para realizar a eletrização por atrito, devemos observar se os corpos têm substâncias diferentes. Primeiramente, tem que haver reações entre corpos diferentes. Estão inicialmente neutros, certo? Após eletrizados, os corpos terão cargas de sinais opostos. Após eletrizados, eles terão cargas de sinais opostos. Ou seja, se um é positivo, o oposto positivo é o negativo. Para saber qual é positivo ou negativo, basta consultar a série triboelétrica. Essa série, que vocês podem consultar via informação de internet, ou no livro também você vai encontrar essa tabela da série triboelétrica. Vejam aqui uma experiência do dia a dia, por atrito. Observe que um bastão ele está sendo friccionado em um tecido de lã, Então a pessoa está passando esse bastão no tecido de lã. O que está acontecendo aí? É uma eletrização por atrito? Sim, porque ele está forçando para que haja alguma reação. É aquele caso que acontece quando você passa o pente no cabelo e você observa que ao colocar perto de folhinhas de papel, ele vai acontecer uma reação de atração. Então houve aí uma transmissão de carga, podemos dizer assim. Esfrega-se vigorosamente o pedaço de lã no tubo de vidro, tomando cuidado de fazê-lo sempre na mesma região, sempre no mesmo ponto, para ocorrer esse atrito. O que acontece? Vejam bem. Ao atritar, ele tirou o bastão da lã. E o que aconteceu? Quando separou, ele observou que o bastão ficou com cargas positivas e a lã ficou com cargas negativas. Ou seja, o bastão ele perdeu elétrons, que ele cedeu para a lã, ele cedeu os elétrons para a lã, tá certo? E a lã, recebeu, esses elétrons do bastão. Então ele ficou eletricamente, com cargas negativas. Isso se dá pelo fato de a lã ter retirado elétrons do tubo de vidro, tornando-o eletrizado positivamente, enquanto ela eletrizou-se negativamente. Isso aconteceu uma transferência de carga, pelo processo de atrito. Agora o contato. Você observa o contato, já é diferente, não é mais um atrito. É uma aproximação entre dois corpos e acaba tendo aquele contato, de aproximação. A eficiência da eletrização, ela depende de quê? Da natureza dos corpos, é claro. Se um dos corpos for isolante, a eletrização será local. Nos corpos metálicos, ela é distribuída uniformemente por todo o corpo. Os corpos adquirem carga de mesmo sinal ou ficam neutros, Ou seja, eles podem estabilizar, dependendo da situação, ou ficar neutro, que é mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons, neutraliza esse corpo. A quantidade de carga se conserva antes e depois da eletrização. Há uma conservação de carga antes e depois desse processo. Se os corpos forem de mesmo tamanho, as cargas serão distribuídas uniformemente. Se forem de tamanhos diferentes, serão divididas proporcionalmente ao tamanho de cada um, ou seja, há uma diferença com relação ao tipo de corpo. É uma relação, uma batida, um contato entre um carro e uma moto. Vamos dar aqui um exemplo. Um contato, Os elétrons da quantidade de um carro é diferente dos elétrons da quantidade de uma moto, De uma certa forma, porque são massas diferentes, Então elas vão ser divididas, proporcionalmente ao tamanho de cada corpo,
em cada situação, ok? Vejamos aqui. Observe que você tem uma esfera negativa, um corpo aqui negativo. Aqui é um metal, né, como ele citou aqui no exemplo, é um metal neutro. Ou seja, se esse metal é neutro, ele tem o mesmo número de cargas positivas e mesmo número de cargas negativas, né? Ele é igual ao número de prótons, porém existem elétrons livres que podem se movimentar pelo metal. Os elétrons, como sabemos, eles são cargas que ganham movimento, eles ganham direção, ganham sentido, dependendo do corpo que os atrai. Vejam bem, aqui, nesse caso, nós observamos, deixa eu colocar aqui o ponteiro, nós observamos aqui que nesse bastão, né, ele está com as cargas positivas. E nessa esfera, nós temos as cargas negativas. O que ele fez na eletrização por contato? Ele bateu o bastão na esfera? Não. Ele só entrou em contato. Só houve um contato. Quando aproximamos um bastão eletrizado dos elétrons livres, eles se deslocam nesse caso. E eles serão atraídos, né, por esse bastão. Por quê? Porque os elétrons são os que ganham o movimento, como eu havia falado anteriormente. Certo? Então vejamos aqui na situação o que aconteceu. Ele puxou os elétrons para ele e deixou a esfera, vamos dizer isso, a partícula, com as cargas positivas. Certo? Ele expulsou essas cargas positivas e trouxe as cargas negativas para o bastão, né? Perdendo os elétrons para o bastão, o metal, inicialmente neutro, fica com um excesso de cargas positivas, ou seja, né, ele cedeu, né, os elétrons para o bastão. Então, nesse caso, ele ficou com excesso de cargas positivas. Aí na eletrização, a gente observa que após o contato, o bastão continua eletrizado positivamente. E a esfera também adquire carga positiva, havendo repulsão posteriormente, né? Porque quando ele ganhou as cargas elétricas, ele expulsou, né, o bastão dessas esferas. Agora, por indução. Como é que funciona a eletrização por indução? Você já observou no dia a dia como você carrega o seu celular, o seu aparelho celular, né? Seu aparelho celular descarrega. E como é que você faz para você puxar essas cargas do contato, né? Primeiro, ele usa os dois processos, de contato e de indução. Como assim? Contato por quê? Porque você tem que levar a tomada, né? Tem que levar o seu conector à tomada. E quando você conecta, você está colocando um contato, você está entrando em contato. A indução, como é que funciona? O seu aparelho, ao descarregar totalmente, ele estará com cargas positivas, ou seja, excesso de cargas positivas. Aí você precisa dos elétrons. Você vai buscar esses elétrons na rede. Aí você conecta. Aí por indução, ele puxa os elétrons. Ele vai puxando os elétrons, né, até carregar totalmente o seu aparelho celular. Quando o seu aparelho celular ele chega a 100%, né, ele estabiliza, ou seja, ele neutraliza o sistema. Então, praticamente, ele necessitava ali de uma quantidade X, né, de elétrons. E ali, ao puxar, ele simplesmente já resolveu, né, o que ele precisava, né, por necessidade. Então, na eletrização por indução,
ela ocorre, né, eletrizando-os pela simples aproximação de um outro já eletrizado, sem haver contato entre eles. O condutor que está eletrizado é chamado de indutor, né? Induz, é alguém que induz a algo, certo? Que é um influenciante, chamamos ele de influenciante. O condutor que se eletrizou é chamado de induzido ou influenciado, né? Que é o indutor é o influenciante e o indutor que é o influenciado, o induzido que é o influenciado. Hoje nós encontramos em diversos utensílios, né, domésticos, eletrodomésticos, veículos móveis, como automóvel, automotor, moto, né, eles têm o indutor e tem o induzido. O induzido se caracteriza com carga de sinal contrário ao do indutor. Tem que ter carga de sinal contrário, porque senão não vai haver uma atração de cargas. Nós temos hoje carregadores que funcionam por indução, né? Carregadores para celular, para notebook, por um processo de indução, ok? Bom, como é que funciona isso? Nesse caso, observe aqui, nós temos esse corpo, né? Essa esfera, com cargas, excesso de elétrons, né? Você vê aqui só elétrons, então ele está com excesso de elétrons. Nesse caso, não há contato entre os corpos eletrizados. Basta aproximar um corpo carregado, o indutor do corpo neutro a ser carregado e o carregado, o induzido. Então você observa nessa segunda situação o que está acontecendo. Ao aproximar esse bastão com carga positiva da esfera, o que acontece? Ele vai puxar os elétrons, né? Porque cargas de sinais diferentes se atraem, não é verdade? Então, ele atrai os elétrons e repele os prótons, ok? Ele vai repelir os prótons. Então, jogando esses prótons para esse lado aqui, como você está observando, eu vou circular aqui, repeliu, e agora os elétrons que foram atraídos pelo bastão e repelidos, né, pelos prótons. Quando aproximamos um bastão eletrizado, os elétrons livres se deslocam nesse caso, atraídos pelo bastão positivo. A região oposta fica com falta de elétrons e, portanto, com excesso de cargas positivas, provocando uma separação nas cargas. Como assim? A partir do momento em que ele puxou os elétrons dessa carga, né, por indução, ele vai separar. Quando ele separar, vai deixar a esfera somente com cargas positivas. Quando ele tentar aproximar em uma outra situação, o que vai acontecer? Vai repelir, né? Porque ele já puxou os elétrons que tinha nessa carga. Ok? Então vejam o que acontece. Nesse princípio de indução é o que é utilizado muito nas redes domésticas, né? Ligamos então o induzido a um fio de terra, ou chamado fio terra, muito conhecido. Surge o fluxo de elétrons na terra para o induzido, para neutralizar as cargas positivas. É necessário em toda residência, como sabemos, você ter um sistema terra. Por quê? Porque você tem um indutor, tem um induzido, e você vai ter que ter esse fio para que aquela quantidade de excesso de carga naquele circuito, ele saia, né, em direção ao terra, ok? Vendo essa situação. Então, desfazendo aí, você observa que ele cortou, né, o terra. Aqui há um corte no sistema do terra, né, desfazendo a ligação. E, em seguida, ele afasta, ele pega o indutor, que é o bastão, e afasta. Né? Quando ele afasta o indutor, a esfera fica com excesso, né, de cargas negativas, ok? Porque ele puxou do terra uma quantidade negativa, cortou o fio e ficou com grande quantidade de cargas negativas nessa situação. Aí observe aqui, ó,
que aconteceu? Ele puxou, cortou o fio, né? Aí tinha uma grande quantidade, que chamamos excesso de elétrons, né? Que aconteceu nessa carga aqui. Então, ó, foi distribuída de modo a ficarem o máximo possível afastadas uma das outras, se concentrando na superfície da esfera. Pronto, então você observa aí que nós estamos aí com um excesso de elétrons nessa indução. Pronto, essa parte da lei de Coulomb eu vou deixar para a gente ver mais à frente, tá bom? Sobre essa importância. Vocês vão fazer a leitura do livro para fortificar mais o conhecimento de vocês. Aí na página 14 a 21, a atividade do livro, né? Vocês vão resolver página 22 e 23, as questões de 1 a 7, ok? Copiar e responder, tá bom? E vão me enviar, né, pelo WhatsApp. Se o sistema ainda não estiver funcionando, o Google Sala de Aula, né, a gente vai receber as atividades de vocês até regularizar essa situação. Aqui é um portal para vocês acessarem, né, mais algumas coisas referentes à física, algumas ideias, projetos, né, que pretende-se, né, no decorrer deste ano, né, do itinerário formativo da nossa escola, e vocês podem acessar algumas situações sobre essa temática, ok? Então, encerra por aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham realmente compreendido, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, tá bom? Chamem no PV, deixe aí postada sua dúvida. Se caso eu não responder no mesmo momento que você está pedindo, em busca dessa solução, a gente pode, em outro momento, certo, tirar essa dúvida de vocês, né? Um pouco de paciência, são muitos alunos, e a gente tem que trabalhar nesse alinhamento, né? E não deixando de atender a todas as necessidades de cada um. Então, foi uma aula, né, que eu espero seja proveitosa. As correções, né, a gente vai estipular aí o prazo para vocês entregarem de 1 semana. Não deixem acumular as atividades, mande o mais rápido que você puder, e as dúvidas que vocês tiverem pode deixar. Um abraço a todos, tá certo? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.